Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falar sobre as diversas áreas do direito, economia, política e saúde. Papo empreendedor e o tema é acertos e erros na liderança. E já diz a máxima, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Estamos recebendo a empresária Miriam Mainardi, CEO do Baita Super e presidente da Associação Comercial e Industrial de Alvorada. Muito obrigado pela presença no papo de hoje, Miriam. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, então, nossa colunista Miriam. E você aí de casa pode saber mais sobre esse tema enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que a nossa convidada vai interagir com você. Fique aí que vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Já voltamos com o Papo Certo. E não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa pelo YouTube e Facebook. E vocês podem compartilhá-lo através destas plataformas. Bom, estou começando a nossa pergunta da noite, né? E sabe, Miriam, que muita gente que respondeu o card de hoje que assistiu o programa porque é um assunto de muito interesse para muita gente. E um abraço para o Josias, que disse, hoje eu não vou perder o programa porque o assunto me interessa muito. Então, a primeira pergunta, então, Miriam, a liderança, ela nasce ou ela se desenvolve? A liderança, ela é nata. As competências a gente consegue desenvolver. E desde pequena criança, tu já identifica ali naquele grupinho de amigos que mais toma decisão, que mais influencia. Na escola, ele é o líder da turma. Então, tem esse talento nato. Mas, como tudo na vida, nada como se desenvolver. E também não é certo que esse líder nato, numa vida adulta, ele seja um bom líder. Porque ele também precisa ter essas competências, habilidades bem desenvolvidas. Que aí sim qualquer um pode desenvolver com mais esforço. Porque quando a gente tem talento, tudo ajuda, né? É mais fácil. Realmente. E Miriam, quais são as principais características de um bom líder? Primeiro, o bom líder, ele precisa ter clareza do que ele quer. O propósito, tanto do que ele busca ou da empresa que ele trabalha, se aquele propósito da empresa, a missão, os valores condizem com o que ele quer, ele realmente acredita, ele vai influenciar um maior número de pessoas. E é claro que a gente sempre traz assim, um bom relacionamento, a empatia, assumir a responsabilidade, a equipe perceber que esse líder, ele realmente enfrenta junto com a equipe o que precisa ser enfrentado. Até eu quero trazer aqui um exemplo, na época do Covid, que teve muitas incertezas, bem no início, né? Muitas incertezas, abre e fecha, pessoas ali com sintomas, com restrições. E foi um momento em que eu e meu sócio, o que nós vamos fazer, né? A gente parou para pensar qual ia ser a nossa decisão em frente à equipe.
E foi um período que mais nós ficamos dentro da loja, atendendo o cliente, atendendo a equipe, porque se existir um risco, a gente vai estar junto. Então, eu entendo assim que esse exemplo fez a diferença, né? Encorajou a equipe. E esse é um papel importante do líder. Uma coisa da confiança, né? Aquele líder que não tem muita confiança no que está falando, né? Ela não passa credibilidade. E não passando credibilidade, as pessoas não vão seguir ele. Porque a gente influencia, né, por essa confiança no que você está passando. Realmente. Segurança. Bom, e Miriam, quais são os principais desafios, então, que um líder tem pela frente? Eu acredito que a gente conseguir colocar os bens comuns acima do teu objetivo pessoal, esquecer aquela vaidade que as pessoas têm e pensar naquele bem coletivo, porque isso interfere muito para a equipe. Por mais que às vezes você tenha lá um desafio, um trabalho que você realizou e tem um reconhecimento. E tu sabe como líder, talvez você que suou, você que carregou aquela equipe, mas na hora do mérito você conseguir colocar que esse mérito seja distribuído por todos, porque lá na frente, depois, eles vão estar contigo. Então, é um momento, assim, de você conseguir colocar acima a equipe, além dos teus objetivos, de repente, teus objetivos que sejam pessoais. E também a gente está falando da empresa, né? Às vezes a pessoa começa a tomar decisões que é bom para os sócios, mas ruim para a empresa. E daí, o que vai acontecer? Que a empresa, que é onde que vem a receita, pode enfrentar problemas, né? E tem esse desafio, né, de que eu vou agradar, às vezes, quem está acima de mim, quem está abaixo ou os meus pares. Esse é um desafio grande para o líder também. Mas tudo se conquista também com a tua confiança, com a credibilidade que você passa e com o teu trabalho, principalmente, de estar ali junto. Como diz o nosso tema, já que são os erros e os acertos, né? E os erros que o líder normalmente acaba cometendo sem perceber, é claro. Essa questão de, às vezes, não comprometer a equipe junto, não colocar a equipe sentir pertencente daquele ambiente, das tomadas de decisões e acabar competindo com a pessoa que trabalha contigo. E isso é muito comum no início da liderança, né? Às vezes vem uma pessoa, quando não tem a experiência, vem uma pessoa que vai agregar na tua equipe, mas você como líder tem a preocupação, de repente, que ela vai ocupar o teu espaço ou que está competindo contigo e aí você perde talentos, perde pessoas boas que iriam somar por uma vaidade. Quanto mais pessoas melhores na equipe do que eu, melhor eu vou estar. Isso é com a experiência que a gente aprende. Muitos líderes no início de carreira cometem esse erro. Até porque é uma troca, né? Todo mundo aprende um pouco com o outro e todo mundo cresce juntos. Exato. E Miriam, nos conte quais estratégias usadas para você ter os melhores resultados como líder. Ouvir a equipe, né? Acreditar nas pessoas, envolver as pessoas na tomada de decisões, dar a importância para essas tomadas de decisões, acompanhar, e isso faz todo o resultado no final. Uma vez uma pessoa passou por mim, da equipe, né, e perguntou, mas tu sempre pergunta para mim? Ela achou que eu era inseguro, mas eu queria escutar, só tinha uma ideia melhor que a minha, e algumas vezes até tinha. Com certeza. Já estava achando que tu estava pegando no pé. Qual a resposta? Não, o que tu faria? E ela falava, né, para um incentivo meu, então pode fazer. Exatamente. Boa, e as perguntas é uma habilidade essencial para um líder, né? Saber fazer as perguntas abertas, ouvir. Mas essa questão de ouvir eu acho bem importante. Geralmente os líderes, os gestores, vão aplicar uma pesquisa de clima. E geralmente o resultado não é tão aquilo que tu esperava. E às vezes se tu tivesse escutado mais a equipe, não teria uma surpresa no resultado da pesquisa de clima. Exatamente. Faz todo sentido isso, João. E Miriam, eu quero aproveitar e te perguntar qual é a importância de conhecer os perfis das pessoas que fazem parte da equipe? Normalmente, no processo de recrutamento, o recrutador ele já avalia o perfil da vaga com o perfil do candidato. Mas, às vezes, essa informação ela não chega lá para o líder, que vai trabalhar todos os dias com essa equipe. E quando o líder ele tem o conhecimento do perfil, ele vai se comunicar melhor, ele vai conseguir desenvolver melhor aquela pessoa da equipe e também extrair o melhor talento dela.
Porque tem muito da liderança ela querer trabalhar com o mesmo perfil que ela. Mas a gente sabe que um executor, ele precisa de um planejador junto, e até antes a gente comentava, né? Aquele perfil executor, que normalmente é o líder, ele é um perfil mais executor, comunicador, mas o planejador e o analista é importante para o resultado do processo. E ele valorizar esse planejador e analista no momento e na atividade correta, traz um melhor resultado. Eu estava fazendo um paralelo, embora no meu caso futebolístico, não está no melhor momento, né, de falar de futebol, mas é essa questão de montar um time que só tem zagueiro, um time que só tem atacante, um time que só tem meio de campo. E acho que na empresa é mais ou menos isso, né? Tem que ter pessoas com conhecimentos complementares. Exato, João. Miriam, em relação a curso de liderança, você considera isso eficaz, fazer esses cursos? Conhecimento é poder. Conhecimento nunca é demais, e o curso ele estimula, ele te prepara, é o momento onde que você pode testar, tu vai ir lá e alimentar o teu conhecimento. Por muitas vezes a gente conhece a teoria, mas você não coloca em prática. E esse é um dos maiores erros também dos profissionais. Tem muito conhecimento, mas e a prática, como é que é? E nesses cursos, várias vezes a gente escuta o que a gente já sabe, mas ele vai te motivar a ir lá e colocar em prática, e isso faz a diferença. Então, ele é um motivador, ele acaba apoiando também. Até às vezes, se tu já sabe, é um validador. E também. Tipo, tu já conhece, vai lá, já falou isso, mas é bom, se ele está falando é porque eu estou fazendo certo, então acho que estou no caminho. Exato. É sempre bom abrir aquela gavetinha do cérebro que estava a informação guardada, né, para poder vir à tona de novo tudo que já aprendemos. Mas, Miriam, aproveitando, eu quero te perguntar, como que um bom líder pode desenvolver, então, a cultura de confiança em sua equipe? O líder que transmite a confiança, ele normalmente é aquele que, quando você encontra ele no ambiente profissional, ou você encontra ele fora desse ambiente profissional, ele é a mesma pessoa. Ele transmite aquela mesma confiança, aquela mesma credibilidade, autêntico no que ele acredita. Genuíno. Congruente com o que ele fala, né? Ele coloca a teoria, mas ele coloca no exemplo e na prática, e não só no ambiente de trabalho, mas como em todos os ambientes que você encontra ele. Não quebra aquela confiança. Nossa. É como aquele exemplo que é um exemplo muito antigo, mas que tem muito sentido, né? Da mãe dizer, vai lá, filho, atende o telefone e diz que a mãe não está. Ou você diz para o teu assessor, né, o teu auxiliar, vai lá, atende o fornecedor, fala que eu não estou, que eu estou com um compromisso, sabendo que você não está. E aí, o que é que tu está estimulando ali dentro, né? Qual que é? Amanhã é o teu colaborador te dizendo que tem um atestado que não existe, ou né, algo assim. Então, são os valores que começam a ser quebrados. Olha, esse teu exemplo é um exemplo que acontece muito por aí. Acontece. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é um problema. E quais são as principais habilidades de comunicação necessárias para um líder? Primeiro, saber ouvir, né, e conhecer, enxergar o cenário. E não é só ouvir da pergunta e ouvir a resposta, mas ouvir na essência do que ele quer te trazer. E agora eu aprendi também que tem a escuta apreciativa. Realmente você querer ouvir ele, entender o que ele quer, o que essa equipe está trazendo. E quando você traz um ambiente assim, as pessoas elas se sentem mais pertencentes àquele ambiente, elas vão contribuir mais e você vai conseguir desenvolver também, porque esse ambiente ele se torna um ambiente seguro. Quando tem um ambiente seguro, eu não tenho medo de dar a minha opinião, porque eu sei que ninguém vai me ridicularizar. Por quantas vezes a gente traz isso e já vem lá da cultura, às vezes da crença, até de dentro de casa. A gente falou algo que não foi bem aceito e foi ridicularizado. Aí na segunda vez tu tem medo de falar. Quando tem esse ambiente seguro, vem mais ideias, vem mais inovação. Tive no colégio, né? Os alunos têm medo de responder, porque se responder errado, os colegas vão brincar com ele. Daí a pessoa fica já meio insegura para responder a pergunta do professor. Né? E isso interfere depois na vida adulta, né? No trabalho também. Faz todo sentido mesmo isso. Mas eu gostei da escuta apreciativa, né? Tem aquela escuta assim que a pessoa está falando e tá no celular, não pode falando que eu tô escutando. Não, pode parar que eu não vou falar. Isso é muito comum hoje em dia. E é comum também o perfil que a gente falou antes do líder, esse perfil
perfil executor, ele quer as coisas muito imediato. Então, ele não tem aquela paciência, e eu me coloco, né, nessa posição, porque é um exercício que a gente precisa fazer mais, né, de ter essa escuta apreciativa. Gente, o papo está muito bom, mas nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e também estamos transmitindo um Papo Certo pela rede Litoral de televisão, através do canal 6 da NET Claro Litoral e canal 521 da NET Claro e 513 da Vivo. Bom, Miriam, primeira pergunta desse bloco, né? Como um líder pode promover a inovação na equipe? Como é importante hoje, né, se falar em inovação. E muitas vezes as pessoas associam a tecnologia. Não é só a tecnologia, a inovação é a criatividade, é o que tu traz de novo para dentro do negócio. E esse novo, ele é muito bem-vindo quando ele parte da equipe. Porque aí vem muitas informações, muita criatividade. E pode se estimular com algumas técnicas, né? Tem as técnicas de brainstorm, onde que você começa a ouvir, depois direcionar. Pode desafiar eles também com até uma premiação, um reconhecimento da melhor ideia que veio. Isso é uma prática que a gente usou lá no Baita Super. Foi uma campanha que nós já fizemos 2 vezes e as 2 vezes o resultado foi espetacular. Onde que a gente incentivou que eles trouxessem ideias, não tinha um número limite de ideias, de sugestões, onde que a gente pensasse assim, que não fosse investimento. Dentro do que se tem hoje, o que a gente pode trazer para agregar? E aí pensando tanto nos bastidores como na prática ali com o cliente. E aí vem inúmeras sugestões que você nunca imagina, assim, que não passa na tua cabeça como líder, nunca tinha passado na cabeça. E que funciona, que às vezes ele como colaborador ele percebe, ou às vezes ele como cliente ele percebe que era uma oportunidade que não tinha. E aí quando ele traz nos bastidores escrito, onde ele não precisa se expor para trazer aquela ideia criativa de inovação, ela acaba vindo, ela flui melhor. E depois tem o reconhecimento, a premiação e muitas ideias são aproveitadas. Não, mas eu gostei da ideia que não tem investimento, né? Não, a gente dá as diretrizes, né? É importante dar as diretrizes, porque senão também é fácil dizer assim, olha, quero que derruba tudo e constrói um prédio novo. A ideia é genial, mas e na prática, como é que a gente vai fazer? Então vai dando as diretrizes. Mas foi assim um simples desafio, mas que trouxe tantas ideias, né? Então é bem isso, é colocar a liderança em prática. Isso. E falando em liderança, então, qual é o papel da liderança na gestão de tempo e produtividade da equipe? Um líder, quando ele entrega resultado, ele entrega a produtividade da equipe, né? E isso é só acompanhando, é você conseguindo mensurar o trabalho da equipe, tendo resultado, e aí também a gente tem a tecnologia a nosso favor, porque hoje tem muitos sistemas de gestão, onde tu coloca o projeto e ali tu consegue ir controlando e acompanhando o dia a dia da equipe junto, organizando a melhor produtividade, colocando as pessoas certas nos lugares certos, treinando, que esse é um papel essencial do líder, né? É treinar, é falar quantas vezes forem necessárias e ouvir também o retorno dele. A gente sempre fala que aquela liderança ágil é quando você passa o direcionamento, mas depois assim, o que é que a gente entendeu? O que realmente a gente vai colocar em prática de tudo que foi falado aqui, de tudo que foi combinado aqui? Eu acho que essa questão de ensinar, né? Eu vejo muitos líderes com pouca paciência para ensinar e de pronto já quer fazer um desligamento. E que tem um custo enorme, né? Seria muito mais barato, talvez, escutar a pessoa, o que está incomodando ela daqui a pouco, pode ser resolvido facilmente, e também cobrar algo que não foi ensinado.
Isso acontece muito. O líder, ele quer as pessoas prontas. Mas não existe pessoa pronta. Porque a pessoa pronta para ele é ele. É sempre Até ele ele. fala, eu queria mais de mim mesmo, né? Dá para me multiplicar. E Miriam, e como um líder então pode lidar com essa resistência às mudanças? O que nunca muda são as mudanças. Essa é a frase pronta, porque sempre vai ter mudanças. E a mudança, ela sempre vem com a resistência. Já é a prática. Tu sugere a mudança, ela vem com a resistência. E como amenizar isso? Colocando a equipe junto. Ela tem que pertencer a essa mudança. Ela tem que entender o porquê dessa mudança. Ela tem que participar desse processo. Quando ela participa e ela entende que isso é algo que parte dela, que ela faz parte, ela é mais amena. Mas a resistência sempre vai ter. Tipo, vamos abrir agora o baita super número 10. Daí tem que mudar pessoas de unidade, né? Daí a pessoa, não, mas eu não quero sair daqui, eu estou bem, não sei o quê. Mas é importante levar os gestores, as pessoas mais experientes para essa nova unidade. Pode eventualmente ter alguma resistência, né? Com certeza, e tem muitas resistências. Tem aqueles que são abertos, né, ao novo desafio, de estar junto, porque eles estão comprometidos com o processo. E tem o resistente, que às vezes naquele momento que mais você vai precisar, ele vai sair. E isso faz parte, né, do líder ter que coordenar tudo isso. E o líder fazer também essa gestão das emoções nesses momentos, porque fazer a gestão do comportamento dele, porque ele vai receber a crítica, às vezes gera aquela raiva, porque não quer dizer que ele é líder, eu faço bem uma gestão aqui das minhas emoções e eu não sinto raiva. Eu sinto raiva, mas eu não posso deixar transparecer e eu rapidamente conseguir ser resiliente e continuar no foco. Esse também é uma característica desafiadora para o líder, mas que quando ele faz essa gestão, ele tem resultados diferentes. E a gente vê grandes nomes de líderes que elas não têm a gestão das emoções. E aí chega um momento assim que ele não sabe receber essa crítica, porque a gente é falho, a gente sempre tem o que melhorar. Agora, eu queria te perguntar em relação aos feedbacks, por que eles são tão importantes na liderança? Sabe que hoje dentro da empresa eu já não estou mais usando a palavra feedback, porque já está tão batido que às vezes eu percebo assim que os líderes, eles escutam a palavra feedback e eles já não dão mais atenção. Já não processam mais. Eu já estou fazendo acompanhamento, retorno, porque ele é essencial. Não tem como a gente produzir sem a gente saber se a gente está atingindo a expectativa, se tem aquele alinhamento de expectativa com o meu líder e eu estou conseguindo entregar. A gente necessita, como ser humano, desse resultado. Como um CEO da empresa, você vê o resultado no resultado financeiro, tu vê o resultado do teu cliente, mas como um líder abaixo, onde que ele presta o trabalho, ele precisa ouvir como que está o trabalho dele. É importante para ele. Então, o feedback ele é uma ferramenta assim, essencial. E hoje existem tantos formatos para você acompanhar, mas nunca deixar de fazer. Eu acho importante também que às vezes a pessoa pensa no feedback, mas a pessoa ela está ansiosa e acha que não está atendendo a expectativa do gestor. No fim, ela está atendendo a pleno, ou até mais, mas o gestor esqueceu de comunicá-la disso, né? Ou não teve tempo, talvez, mas é importante. Ou também aquela pessoa que acha que está fazendo acima do que pode e, no fim, o gestor está achando que está um pouco abaixo. Né? Isso é bem comum. E é bem comum também, às vezes, a gente destinar mais tempo para um feedback para aquelas pessoas que estão com mais dificuldades. E aqueles que estão indo bem, às vezes a gente esquece de alimentar eles, né, com essa informação de que está no caminho certo, que está entregando e que continue assim, ou o que eu posso fazer para te apoiar, se tu tiver dúvidas, eu estou aqui. Então, isso também é importante, porque às vezes os bons a gente acaba deixando de lado e aí eles não evoluem ou eles até desanimam. Até abandonam a empresa. Abandonam, Isso aí. E, Miriam, qual é o papel da liderança na motivação da equipe? A motivação, eu entendo que ela é muito própria, né? Ela é muito individual de cada um. Agora, quando o líder ele tem um ambiente agradável, ele proporciona isso para a equipe e a pessoa acorda de manhã com vontade de trabalhar, de vontade de realizar aquela atividade, ele está contribuindo muito para a motivação desse profissional. Quando ele é estimulado,
As ideias dele são importantes, o trabalho dele é importante dentro da empresa. E quanto mais responsabilidades as pessoas têm, mais elas entregam, mais motivadas elas ficam. É até contraditório, né? Parece que quanto mais trabalho eu tenho, mais eu me motivo. E é quase isso, porque quanto mais eu me sinto responsável pela minha entrega, pelo que eu estou entregando, mais comprometido e motivado. Fica até parecendo um pouco aquilo que nós falávamos antes, né? Sobre a questão, às vezes, tu tem uma pressão e ela te impulsiona a tu fazer as coisas mais rápidas, mas também com a mesma excelência. Com a intensidade, né? Com o amor, a paixão. E a paixão, quando você tem paixão no que tu faz também, é algo que contagia. E um líder sem o brilho no olho, sem o sangue nos olhos, né? Que eu ainda uso esse termo, né? Do sangue nos olhos, ele não tem como inspirar outras pessoas, ele precisa dessa paixão. Miriam, e já indo para o finalzinho do nosso programa, né? 3 dicas indispensáveis para os novos líderes. Acredite nas pessoas, elas vão somar na tua carreira profissional, não queira competir, porque as pessoas da tua equipe, tu não vai ser um líder se você não tiver uma equipe. Então, elas são tão importantes quanto a tua entrega. É a entrega delas. Acredite, dê feedback, acompanha, não tenha preguiça de repetir, de ter essa paciência com as pessoas, que é importante para o teu resultado. Nós temos uma pergunta de telespectador, né, João? Show aqui, Miriam. E como é que se pode promover oportunidades para a equipe? O teu negócio crescendo, o teu negócio desenvolvendo, sempre tu vai trazer mais oportunidades. E antes a gente falava sobre a dica para o líder e ele preparar a sua equipe para assumir o teu trabalho. Aquele líder que consegue tirar férias e tudo acontece como se ele estivesse lá, maravilha. Bom, parabéns para eles, se conseguir fazer isso, né? Parabéns. E tem líderes que conseguem, porque tem uma equipe comprometida. Agora tem aquele que, na verdade, não é que ele não consegue, ele não quer, porque ele é o centralizador. Exatamente. Então, dar oportunidades para a sua equipe é o papel do líder. E o teu negócio crescendo, o teu negócio se desenvolvendo, são mais oportunidades, tanto de cargos, de salários que você vai entregando. E a equipe precisa disso. Ela precisa olhar lá na frente e ver que ela tem oportunidade de crescimento, que ela tem desafios, que se ela superar esses desafios, ela vai poder crescer. Isso é o que estimula, o que motiva. Até porque o líder ele também tem uma vida pessoal, né? E se ele não consegue tirar férias do seu próprio negócio, então é porque ele não anda bem. Exatamente. Acho que é o sonho de todo gestor é ter uma equipe comprometida que ele pode se exaltar. E se ele não consegue isso, ele tem que desenvolver alguma coisa nele, que pode estar centralizando algumas atividades, que pode não estar capacitando a sua equipe. Quando eu olho as pessoas tirando férias de 30 dias, eu penso, como é que consegue? Te dá inveja branca, né, Miriam? Porque eu preciso desenvolver, como o João falou, olha, aí tem algo para desenvolver. Também quero um dia ter férias de 30 dias. Miriam, querida, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos por terem nos acompanhado aqui. Então, obrigado a você de casa pela audiência, né? E lembrando que o programa é reprisado amanhã às 7h30 da manhã. Então, chegamos ao final do Papo Certo e amanhã às 20h30 estamos de volta com um Papo de Saúde. Estará conosco o Dr. Eduardo Guimarães e ele vai falar sobre as ansiedades no ambiente de trabalho atuais. Esperamos todos vocês e até lá!